Bem, no livro de Gênesis, capítulo de número 34, vamos iniciar no versículo 1. E saiu Diná, filha de Léa, que esta terra a Jacó. Havia filhos da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Amém? Amém. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, meu Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor abra, meu Deus, as cortinas do céu, Senhor. Que o Senhor Deus, nesta noite, Senhor, possa nos dar sabedoria, Senhor, da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos o teu auxílio neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Poder citar. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que hoje é a nossa primeiro dia da Escola Educacional de Ensino Bíblico. É sempre um pouquinho de admirar que quando eu vejo o número de pessoas poucas, mas isso aí já está sendo uma coisa que está sendo em todo canto, né? Em todo o território do Brasil, quando se trata no ponto de doutrina, da palavra de Deus, às vezes o número de pessoas se resume. Eu não tenho nada contra quem é pentecostal, eu também sou pentecostal, mas muitas vezes as pessoas valorizam muito profecia. Eu creio na profecia, eu creio na palavra de Deus, nos louvores, nos cultos pentecostais. Mas eu quero dizer nessa noite que a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que é errado você muitas vezes chegar uma irmã profetizar para você. Não, de forma nenhuma. Não é errado você ouvir uma profecia. Mas nunca coloque nenhuma profecia acima da Bíblia. Que a Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos hoje estudar um assunto que talvez as pessoas tenham dito assim: mas irmão, por que esse tema? Aí eu digo para vocês: pergunte a ele, a Deus, porque foi que ele colocou esse tema no meu coração. Porque, até na verdade, esse assunto qual nós iremos abordar nessa noite são assuntos que o Senhor Deus, Ele me propôs no meu coração. Porque muitas vezes as pregações que nós observamos, muitas vezes, não tem nada que faz isso. Às vezes uma pessoa pega carona em outras pregações. Às vezes escuta um pastor pregar, só grava aquilo e prega em outro lugar, né? Mas isso aí não é pecado não, e até que é bom, viu? Mas esse caso aqui não foi uma coisa, uma autoria minha, que o Espírito Santo de Deus me concedeu. Amém? Amém. Desprezando os seus princípios. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos partir de 5 princípios. Número 1, temor. 2, ser bom ouvinte. 3, ler.
O quarto, guardar. E o quinto, praticar. Então vamos lá. Iniciamos o nosso primeiro 5 princípios. Temor. No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Quem puder abrir a Bíblia, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. No livro de Provérbios, depois do livro de Salmo, no capítulo de número 1, e o versículo 7. Que nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, qual é o nosso primeiro princípio? Temor a Ele, a Deus. Olha, o que é um temor? Respeito, os sentimentos de reverência pela pessoa do nosso Deus. Então, nós apresentamos aqui o primeiro princípio: temor, respeito. O segundo princípio, nós vamos ver no livro de Salmo, no capítulo 1 e o versículo 2. No livro de Salmo, capítulo 1. Vamos fazer o seguinte: o versículo 1 e o versículo 2. Que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, qual é o segundo princípio? Ler. Pois nós temos que ler, meditarmos na palavra de Deus. Aqui diz: de dia e de noite. Aí está o segundo princípio. O terceiro princípio: ser bons ouvintes. Olha, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós temos que passear na Bíblia, mas é assim mesmo. Tiago, capítulo 1 e o versículo 19, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Aí você pergunta: irmão, isso também é um princípio? Sim. Porque hoje, que seja em todas as áreas sociais, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, existe uma dificuldade enorme, sabe de quê? De ser bom ouvinte. Muitas vezes a pessoa está na escola, a professora está ensinando, está educando, e está instruindo aquela pessoa, mas aquela pessoa não está nem aí. Às vezes está dentro da igreja e o pensamento está lá de fora. Então esse é um dos princípios que está faltando na sociedade, é você ser bom ouvinte. Outro princípio: guardar. Depois de você ler, você escutar, você tem que guardar. Mas guardar onde? No Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós recebemos uma instrução, uma palavra, aonde é que temos que guardar? No coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, aquilo está falando de órgão, aqui está falando de mente. A nossa mente temos que guardar aquilo que os nossos professores nos orientam, aquilo que nossos pastores, que nossos pais nos orientam, nos falam. Temos que levar a sério, temos que guardar. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que guardar dentro de nós. E Davi fala aqui: guarda, escondi a tua palavra dentro de mim, para eu não pecar contra ti. E o último princípio, em Mateus 7, versículo 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, os nossos 5 princípios são: temor, respeito. O número 2, temos que ser ouvintes, temos que ler, temos que guardar, e o último princípio, temos que colocar em prática. Então aí está os 5 princípios da ética cristã. Agora, vamos iniciar, isso é apenas introdução, né? Mas voltando ao texto, vamos iniciar falando de 2 famílias, ou seja, de 2 personagens da leitura que nós lemos. Um foi Diná, e o outro personagem foi Siquém. Quem era Diná? Voltando para a Bíblia, lá no Gênesis, que é o nosso texto principal. Vamos segurar um pouquinho aqui no livro de Gênesis, no capítulo 34. Quem era Diná? Filha de Jacó e de Leia. Diná, ela tinha 12 irmãos. Nós podemos ouvir isso no capítulo 35, versículo 22, quer ver? Se eu ver, é isso mesmo, a parte B. E era 12 os filhos de Jacó. Então, Jacó ele tinha 12 filhos e tinha Diná como filha. Quando se trata de ter uma filha assim, única, os cuidados são maiores. As pessoas olham para Diná com muito cuidado. Imagina sua mãe e filha, vê o que te ensinei, o pai de um lado, a mãe do outro, tudo instruindo, Diná, orientando. Agora, quem era o seu avô? Capítulo 25, versículo 26. Isaac. Quem era? Isaac era filho de quem? A mocidade também. Abraão. E Abraão era o que de Diná? Bisavô. Muito bem, tá vendo? Ainda bem que as irmãs que estão por dentro da palavra, né?
quero dizer com isto? Eu estou falando das raízes de Diná. A família de Diná, povo bonito. Quem era Abraão? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Até hoje se fala essas pronúncias. Estou apenas falando sobre a raiz de Diná. Da onde Diná veio? Da onde Diná recebeu instrução? Da onde Diná teve princípios? Da onde Diná foi orientada? Agora nós observamos que Diná, ela recebeu instrução aonde? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 11, em versículo 19, mas depois nós voltamos para a lei de Gênesis. 11, versículo 19, do livro de Deuteronômio. Versículo 19, diz assim: e ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Nós aprendemos aqui que Diná recebeu muitas orientações dentro de casa, andando, trabalhando, aonde ela tivesse, estava sempre ali, a mãe orientando, o seu pai instruindo, em todas as áreas da nossa casa. E não é assim diferente hoje. Para um pai ou uma mãe dar um conselho para uma filha, não tem lugar certo não. Pode ser onde for, na sua casa, no seu trabalho, se está ali aquela pessoa, a mãe, o pai, olha minha filha, é isto, sempre instruindo. Então, a família de Diná, nós aprendemos que era um povo bom, um povo maravilhoso. Nós aprendemos um pouquinho sobre as raízes de Diná. Agora vamos fazer o seguinte: eu falei que tinha 12 personagens nessa leitura. O outro era Siquém. Quem era Siquém? A Bíblia diz aqui: filho de Amor Herveu. Ele era príncipe da terra de Canaã. Ou seja, as suas raízes eram de um povo cananeu, que contribuíram para a separação de Abraão com Ló. O povo cananeu, minha gente, não era gente que prestasse, não. Nós observamos que lá antes, no tempo de Abraão, no capítulo 13, versículo 7, Abraão ele tinha Ló como seu próprio filho, porque Abraão não tinha filho. Existia um carinho muito grande entre Ló e Abraão, que era seu tio. Mas pela consideração, nós encontramos que é mesmo seu pai adotivo para ele, porque foi através de Abraão que Ló ele conseguiu aprender muitas coisas boas, porque Ló não tinha pai. Ló foi uma pessoa que o seu pai se chamava Arã, e quando Arã faleceu, ele passou a ser criado pelo avô Tera. E quando o avô dele faleceu, ele ficou em companhia de Abraão. E os dois eram com pai e filho. A amizade era muito grande. Mas as raízes dos cananeus não prestavam. Eles
Se nós encontrarmos bem na Bíblia, detalhadamente, nós vamos entender que os cananeus eram pessoas que gostavam de fazer a separação, gostavam de, como é que diz, de falar um do outro. Vamos ver Provérbios 16, versículo 28, quem eram os cananeus. Provérbios 16, 28. Mas depois nós voltamos para o livro de Gênesis. Veja quem eram os cananeus. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Os homens de cananeus, as origens, as raízes dele, eram pessoas assim, homens perversos, que gostavam de levantar contenda, e gostava de defamar e separar os maiores amigos. Estou falando sobre dois povos, duas famílias, dois personagens, Diná e Siquém. Mas a Bíblia diz, vamos voltar para o livro de Gênesis, que agora vamos demorar um pouco. Não diz assim: somente a parte A, e saiu Diná. Saiu Diná de onde? Da onde ela nunca podia ter saído. Ela saiu do convívio de sua família. Ela deixou os seus princípios. Ela deixou sua família, seu pai, deixou a sua mãe. Tem gente que muitas vezes age desta forma. Eu acabei de falar que Diná, ela veio de uma raiz de um povo muito abençoado, um povo raiz de Abraão, de Isaac, Jacó. E agora saiu Diná. Da onde? Dos princípios, do temor. Deixou de ser bons ouvintes, deixou de escutar o pai, a mãe, deixou tudo. Diná saiu da onde nunca era para ter saído, do meio da sua família, do meio de pessoas que queriam sempre o seu bem. Diná desprezou esse princípio. Agora, para onde? Diz a palavra: para ver as filhas da terra, ou seja, para ver as filhas dos cananeus. Eu tinha falado no princípio quem era o povo cananeus. Eu quero dizer nessa noite, nós temos o nosso princípio, nós temos a nossa reputação. Eu não estou dizendo aqui que nós somos melhores do que ninguém, mas nós temos os nossos princípios, nós temos as nossas amizades. Vamos ver o que nós podemos se ajudar. Agora veja o que aqui diz a Bíblia. Eu vou lhe dar assim para ganhar tempo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33, que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você se junta com pessoas boas, pessoas que têm fruto para dar, mas quando você se junta com pessoas lá fora que não tem nenhum compromisso com Deus, a tendência é você se corromper e você abandonar os seus princípios.
E aqui nós encontramos que Diná fez isso, ela fez isso. Começou a se juntar e fazer amizade com esse povo de cananeus. E aqui nós encontramos que Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. O povo do mundo lá fora não quer conversa com você não, quer humilhar mesmo. Humilhação era coisa que Diná não escutava dos seus pais. Ela não escutava a humilhação dos pais, da sua mãe, dos seus irmãos. Mas a partir do momento que ele deixou seus princípios e começou a fazer amizade com gente lá fora, já começou logo a ser humilhada pelo povo. Principalmente por este homem Siquém. Era um homem que não queria compromisso nenhum com Deus. Quem tivesse, todos falasse do amor de Deus para ele, ele não queria nenhum compromisso com Deus. O negócio de Siquém era fazer de Diná aquilo que ele estava acostumado a fazer com as outras mulheres cananeias. Ele não queria nenhum compromisso. E a Bíblia diz aqui que ele amou a moça. Amor? Como é que você pode amar uma pessoa que você nunca viu? Essa história de amor à primeira vista, estou amando, não. Eu não acredito nisso, não. Eu também, se vocês acreditam, não tem problema, mas amor, viu amor, não. Eu acho que tem que ter, às vezes acontece até uma atração, mas amor mesmo, mas devido ao tempo, a pessoa pode conseguir amar aquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas mostram uma coisa e muitas vezes não é. E aqui o amor que a Bíblia diz aqui, não era um amor de coração, de paixão, essas coisas não. Era amor da carne. Ele não queria nenhum compromisso não. E aqui a Bíblia diz que ele falou afetuosamente a moça. Ou seja, falou com afeto. Palavra de carinho. Diná era uma mulher, que era uma jovem que não tinha experiência na vida. Então ele agora começou a falar no ouvido dele afetuosamente. Palavra de carinho. Ou seja, ele começou a atingir logo o psicológico dela, começou logo a se envolver na sua mente. Começou, ele com um garanhão, começou agora a falar afetuosamente aquela palavra, e Diná caiu. E quando ela caiu, ela acabou os seus princípios. Tudo que ela aprendeu dos seus pais, da sua família, foi jogado ao chão. Agora daí, minha gente, aí já veio consequência. Já veio consequência. Agora veja só, no versículo 6. E saiu Alô, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Poxa, Amor era o pai de Siquém. Quem se envolveu com Diná foi Siquém. Mas na hora de falar com Jacó, que era o pai de Diná, quem foi falar foi o pai dele, o pai de Siquém. Sabe o que significa isso? Gente sem prestígio, que não quer ter responsabilidade com nada, porque ele foi homem para humilhar essa jovem. Ele foi homem para chegar no ouvido dela e falar afetuosamente, mas não foi homem, não teve caráter, não teve prestígio de chegar agora para o seu pai, para chegar diante do pai de lá e dizer para ela: olha, aconteceu isso aqui hoje, então. Mandou o pai dele, vai lá falar com ele, vai lá amenizar as coisas, depois eu chego. Mas o primeiro que foi falar foi o pai de Siquém.
E aqui nos diz a palavra que nós lemos, que quando Jacó ouviram que foram contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo, como gado, e calou-se Jacó até que viesse. Ou seja, quando Jacó ouviu que foram contaminadas, imagina o coração de quem é pai nesse momento, de quem é mãe. Porque muitas vezes você cria seu filho com tanto amor, com tanto carinho. A Bíblia diz que, ouvindo Jacó, começou a ouvir coisas que ele não queria ouvir, porque a filha que ele se dedicou com tanto amor, com tanto carinho, agora estava sendo contaminada. Ela agora estava na boca do povo, estava sendo mal falada, ou seja, ela abandonou os seus princípios. E é muito triste muitas vezes para uma mãe, para um pai, escutar conversas negativas. Olha, a tua filha assim, está ali em tal canto, a tua filha está usando droga, a tua filha está fazendo aquilo. Meu Deus, eu criei meus filhos com tanto amor, com tanto carinho, mas vem agora, vê o que ele está fazendo. Jacó, ele começou primeiro a ouvir comentários negativos de sua filha. E aqui nós encontramos que estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Você sabia que existe um momento na nossa vida que nós temos que se calar? Temos que se calar. Você já imaginou tudo quanto nós sabemos, abrir a boca e falar para todo mundo? Muitas vezes era uma confusão, uma briga. Então muitas vezes na nossa vida nós temos que fechar a nossa boca. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 28, diz assim. Eu amo esse livro de Provérbios, 15, 28. O coração do justo, ou seja, a mente do justo, medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas mais. Então, o justo, ele pensa 2, 3 vezes para poder falar. Então, a pessoa tem que pensar no que vai falar primeiro. Sabe por quê? Porque se nós formos observarmos aqui, os filhos de Jacó, eles não tinham estrutura emocional para ouvir tamanho recado, tamanha notícia. E muitas vezes foi preciso Jacó ficar calado. Os filhos dele estavam trabalhando, estavam lutando pelo pão de cada dia. Enquanto estavam lutando, cansado, Jacó preferia ficar calado. Ele não tinha estrutura. A família de Jacó era um povo calmo. Se você for olhar na Bíblia, eu vou só ganhar tempo porque verdadeiramente o estudo é grande. Mas a Bíblia diz que os filhos de Jacó eram pessoas boas, pessoas que foram instruídas pelo seu avô, seu bisavô, eram pessoas calmas, não eram de briga, não eram de confusão. Ele não estava preparado de forma nenhuma para ouvir uma notícia dessa não. Mas nós encontramos aqui que ao passar os dias, aí finalmente o Siquém chegou e foi falar com Jacó. Os filhos, quando ouviram isto, eles tiveram 2 tipos de comportamento. Nós encontramos aqui
Ou seja, dois tipos de reações, no versículo 7. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, primeira reação, entristeceram-os os varões. A segunda, iraram-se. Primeiro eles tiveram um sentimento de tristeza, depois teve um sentimento de ira. Eles se iraram. Não pode o camarada chegar assim e falar isso para minha irmã, prejudicar nossa família meio de confusão. E o camarada chega da maior cara de pau fazer uma coisa dessa. E aqui nós encontramos que os filhos de Jacó chegou para Amor e para o seu filho Siquém e disse: olha, vamos fazer um negócio. A Bíblia diz aqui no versículo 13, quer ver? Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Amor, seu pai, enganosamente, e falaram por quanto havia contaminado de nada. Eles fizeram um acordo. Olha, nós somos da circuncisão, ou seja, nós somos da fé de Abraão. Nós temos viemos como é que diz, de outra religião. Nós somos um povo carismáticos. Nós temos o pacto da circuncisão. Nós só vamos aceitar esse casamento entre você e a minha irmã se vocês também foram da circuncisão. Se vocês passarem a ser pessoas da mesma fé, da mesma nossa fé que nós temos, aí nós aceitamos. Aí então nos diz a palavra que Amor, seu filho, acharam bom, tudo está certo. O problema é esse, se o problema for para a gente ser circuncidado, nós vamos ser agora. Eu quero dizer nessa noite que muitas vezes a pessoa entra na igreja: eu só vou namorar com você se você for crente. Só que acontece, as pessoas dizem assim: por isso não, vou levantar a mão, é crente. Às vezes é de brincadeira. Aqui nós encontramos que Siquém, ele tomou essa posição. Qual é o problema? Diga qual é o problema. É para ser da circuncisão, é para fazer parte da circuncisão. Não, nós vamos ser todos circuncidados. Não, por isso não. É para aceitar o Deus de Abraão, nós aceitamos o Deus de Abraão, não tem problema não. Os filhos de Jacó falaram isso, mas eu quero dizer que existia uma ferida dentro deles. O coração deles estava muito revoltado. Muitas vezes as pessoas olham a cara e não vê o coração. Então os filhos de Jacó, por destacar dois, Simeão e Levi. Porque no meio de uma família sempre tem um que é mais ativo. Sempre tem um ou dois que são mais expostos. Dos 12 irmãos que ela tinha, 2, Simeão e Levi. Não diz a palavra aqui no versículo 25: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afrontosamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também o filho da espada, Amor, e seu filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vejam só, eu falei que os filhos de Jacó eram pessoas boas, pessoas mansas, pessoas instruídas através de Isaac e de Abraão. Nessa família não existia assassinos. E nos diz a palavra que os dois entraram e fizeram a chacina. Mataram todo o macho que estava ali. Inclusive matou Siquém
e matou também o seu pai. Não que nem conversa. Agora nós observamos aqui, será que Jacó aceitou isto? Não. Versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Ou seja, ele estava falando: rapaz, o que foi que vocês fizeram? Vocês fizeram agora eu cheirar mal. Quantas pessoas te falaram bem de mim em outra linguagem, mas agora estão falando mal de mim por causa de vocês. O que vocês fizeram? Isso não se faz. Vocês tiraram a vida de pessoas boas. Vocês tiraram a vida de pessoas que não tinham nada a ver, de pessoas inocentes. Vocês acabaram com a vida do povo. Não foi essa a orientação que eu dei a vocês, não. Não foi esse os princípios que vocês aprenderam, não. Vocês fizeram uma coisa errada. Se eu instruir você no bom caminho, você não era para ter feito a coisa dessa. Eu falei que existiam dois personagens na Bíblia, que eram Diná e Siquém. Agora nós encontramos, por causa de uma desobediência de uma filha, que deixou os seus princípios, que não levou em conta o ensinamento que teve da mãe, que não levou em conta o que aprendeu do pai, antes prezou tudo que os pais o ensinaram. Por causa de uma filha, morreu naquele tempo muitas pessoas inocentes. Jacó, ele não esperava que seus filhos se tornassem pessoas desse nível. Eu acredito que você que está aqui na igreja, pode assistir intermédio desse DVD, eu tenho certeza que o que os teus filhos estão fazendo hoje, ou tuas filhas, não era aquilo que você queria, não. Você sempre quis dar o bem para ele, fazer o bem, ensinar ele no bom caminho, mas por conta deles mesmo, que abandonaram os seus princípios, as coisas boas, e acabaram se tornando as pessoas que muitas vezes nós vemos aí, envolvimento da droga, outro da prostituição, outro no crime, mas eu tenho certeza que os seus princípios não foram dessa forma. E os filhos de Jacó, para justificar disso, faria, pois, ele, a nossa irmã, como uma prostituta. Você vê só. Quer dizer, a resposta às indagações que os filhos tiveram em relação a esse crime bárbaro que aconteceu, ela ainda disse na cara do pai: pois ele faria, pois ele, da nossa irmã uma prostituta. Sabe o que é que eu olho hoje em dia? Realmente, o que Siquém fez foi errado. Isso aí com certeza. Mas foi por conta de Diná. Se ele fez ela uma prostituta, querendo fazer Diná uma prostituta, mas foi porque ela também deu lugar. Porque ela não era para abandonar os seus princípios. Então o maior erro, os dois erraram, mas o maior erro ainda está em Diná. Porque ela foi uma filha que foi instruída para fazer o bem e obedecer seus pais, e não para fazer o que ela fez. Eu vou concluir a mensagem. É muito extensa, mas eu vou deixar outro versículo aqui que eu falo profundamente, no capítulo 49, no mesmo livro, versículo 2. Perdão, é o versículo 49 e o versículo de número 5.
Agora veja o título que tem em cima: Jacó abençoa seus filhos e morre. Versículo 5: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. Versículo 6: No seu secreto conselho não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua queima arrebataram bois. Eu quero dizer nessa noite que a Bíblia diz que Jacó estava em estado muito grave, estava prestes a morrer. Ele, velho, cansado, sentindo tantas dores, além daquelas dores, daquele sofrimento que ele carregava dentro dele, ele agora estava passando em rosto o que os seus filhos fizeram, o que Simeão fez, o que Levi fez. Eu acredito que ele carregou isso dentro dele, essa tristeza, esse desgosto, ele sentiu, ele tinha que falar. Na ânsia da sua morte, ele passou em rosto, ainda tocou no assunto que ele não queria tocar, mas ele falou. Eu quero dizer nessa noite que isso sirva de lição, que seus pais, sua mãe, não importa, não deixe ele ou ela chegar num momento difícil, nas ânsias da morte, e falar do seu mau comportamento que vocês tiveram. Além da dor, do cansaço, antes de morrer, Jacó estava falando, tocando esse assunto ainda, porque existia ainda esse desgosto dentro dele, porque Diná veio de uma família boa, um povo de bem, um povo maravilhoso, e ela desprezou os seus princípios. Mas que nesta noite você não possa abandonar seu princípio. Se você foi instruído pela palavra de Deus a obedecer, se você recebeu a instrução da sua mãe, dos seus pais, tanto quer o seu bem, valorize-se você, valorize, porque Deus vai te honrar. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida aqui na terra. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos de forma nenhuma nos abandonar. Quando nós recebemos palavras que vêm da parte de Deus, nós nunca podemos rejeitar, nunca podemos abandonar os nossos princípios. Amém? Amém. A mensagem é bastante extensa. Eu estou nem na metade ainda, mas eu acho que o que foi falado nessa noite já é o suficiente. Convido a igreja para nós ficarmos em pé. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nesta noite, nesse momento de reflexão, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, nós aprendemos, Senhor, quantas pessoas, Senhor, têm abandonado os Teus princípios, os Teus ensinamentos, Senhor. Oh, meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, têm sido, meu Deus, ingratos para Ti, Senhor. Quantas mães, meu Deus, nesse momento estão chorando, Senhor, porque os seus filhos não é mais o mesmo. Quando criança, meu Deus, os seus filhos obedeciam, escutavam os seus pais. Oh, meu Deus, mas um tempo, meu Deus, começou a passar, e essas pessoas hoje não respeitam mais os princípios que estiveram, não respeitam mais os seus pais como antigamente. Oh, meu Deus, não quero mais saber da Tua palavra, Senhor. Quantos
já estão aí lá fora, Senhor, que desprezaram, meu Deus, os teus princípios da Bíblia, Senhor. Oh, meu Deus, foram jovens que foram instruídos, Senhor, mas hoje não querem mais saber de Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, nesse momento de reflexão na Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos dar força, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Ó Deus, para que nós nunca, meu Deus, podemos, Senhor, Te abandonar, Senhor. Ó meu Deus, eu Te peço, meu Deus, que nunca podemos, Senhor, nos Te deixar, Senhor, porque nós somos instruídos, meu Deus, através do Teu Espírito Santo para Te servir, Senhor. Por isso, meu Deus, visita essas pessoas, meu Deus, que estão lá fora, Senhor, que o Senhor dê uma oportunidade para elas, Senhor. Nós aprendemos também, Senhor, que Jacó, meu Deus, além da sua dor, do seu sofrimento, passando seus últimos dias de vida, Senhor, oh meu Deus, ele colocou para fora aquilo que ele não queria falar. Ele falou, meu Deus, oh meu Deus, sobre Simeão e Levi, que foram duas pessoas que deram desgosto, Senhor. E eu quero dizer nessa noite, meu Deus, quantos filhos, meu Deus, que estão vendo seus pais aí doentes, cansados, mesmo assim, meu Deus, não estão considerando, oh meu Deus, não estão considerando os seus princípios, Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, e o maior sofrimento, meu Deus, para eles, Senhor, é a dor do desprezo, Senhor. Mas que nesta noite, Senhor, as